meus amores, bom dia. Ainda continuando a nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo curricular de Geografia. Estamos ainda no módulo 2, tá? Módulo 2, a partir da página 299. Módulo 2, Geografia, 299. Nós vamos conhecer um pouquinho a respeito do crescimento das cidades e os problemas urbanos, ok? Então, em muitas cidades do Brasil, a quantidade de habitantes é bem maior que a oferta, de serviços públicos necessários para atender essa população. O que seriam esses serviços públicos? Nós estamos falando aí de habitação, de transporte, de saúde, saneamento básico, segurança pública, certo? Educação. E aí, esses são um dos problemas, muito desses serviços públicos nós encontramos problemas, deixa a desejar, que é o que nós costumamos falar, tá? Muitas das vezes não encontramos, e quando encontramos, a quantidade é tão pouca que às vezes não dá conta da demanda, porque nós somos muito nesses centros urbanos, tá? E aí muitas das vezes a saúde é pouca, oferece pouco para a quantidade da população, tá? Não, às vezes a gente chega no hospital, não tem remédio, às vezes a gente anda pelas ruas, ou às vezes até na nossa própria casa, aí corre o risco da gente ser assaltado, certo? Sofrer alguma violência, tá? Então, é de responsabilidade dos serviços públicos nos garantir isso. E muitas das vezes eles deixam a desejar por conta, às vezes não é nem por conta da pessoa que está fazendo, ofertando aquele serviço, mas é porque são muita gente, é muita gente. E aí eles não podem estar atendendo a essa grande número de pessoas. E aí fica a desejar. Saneamento básico, né? O saneamento básico que é a rua asfaltada, é o esgoto, né? Muitas das vezes o saneamento básico que é correto. São as ruas asfaltadas, o esgoto que não esteja a céu aberto, tá? E aí o que a gente vê muitas das vezes? Ruas que não são cuidadas, não é? É o esgoto correndo na porta da gente. E aí, a partir esse esgoto, além de ser uma coisa muito incômoda, né, no que diz respeito ao odor, muitas vezes esse esgoto ele pode nos trazer muitas doenças. Aí a gente vai precisar do quê? De um outro serviço público nesse momento, que é o hospital. E aí a gente chega no hospital, não tem médico, não tem enfermeiro, muitas vezes não tem medicamento. E aí são esses problemas que nós encontramos nas grandes cidades, tá? Os transportes, os ônibus são cheios. São esse tipo de problema que as grandes cidades enfrentam. Na página 299, nós podemos observar um exemplo aí acima, que é a falta de moradias adequadas. Essa imagem aí nos mostra essas casas construídas na encosta de um morro, às margens de um rio. Olha o perigo e olha assim a condição que essas pessoas estão morando, tá? É uma casa bem próxima uma da outra, umas construídas, né, com 2 até 3 andares. Muitas das vezes ali não teve um engenheiro, né? Eles não utilizaram do serviço de um engenheiro para fazer essa casa, não é? E o perigo se torna ainda maior. E aí eles estão aí, a gente pode observar a margens desse rio. Nós encontramos outro problema da questão do saneamento básico. Com certeza, parte desse esgoto que sai dessas casas vai parar nesse rio, certo? E aí, mais ainda o perigo também do desmoronamento no momento de chuva, já que essas casas são construídas no morro, a grande chance de desmoronamento, porque o morro, não é, principalmente no momento de chuva, se ele fica muito encharcado, em algum momento esse barro, né, essa terra, ela vai ceder. E aí, infelizmente, leva boa parte dessas casas e aí causa uma tragédia ainda maior. Por isso a necessidade de um planejamento habitacional nas grandes cidades, o que muitas vezes a gente não vê. Outra questão também que a gente pode ver aí, abaixo dessa imagem, que é a fila do paciente do posto de saúde na cidade de São Paulo. Olha o tamanho da fila. Aí a gente pode ver só uma boa parte, mas muitas das vezes existem filas ainda maiores. O tanto de pessoa que busca esse serviço,
que buscam essa utilidade pública, mas muitas das vezes não são atendidas. Às vezes, assim, a pessoa fica na fila e existem 30 fichas, né? Existem 30 vagas para consulta, para a consulta que ele deseja, e muitas vezes ele nem consegue, porque é tanta gente buscando que às vezes na fila tem 50, 100 pessoas, 70 pessoas, sendo que apenas daquelas 70, 100 ou 50 pessoas, apenas 30 pessoas vão conseguir aquela consulta, porque só existem 30 vagas. Fora que essa pessoa ainda vai demorar alguns dias, muitas das vezes vai demorar dias ou até semanas para conseguir de fato fazer a consulta, porque é tanta gente que ele precisa ainda entrar nessa outra fila de espera, tá? Depois que ela é marcada. Depois nós temos um outro problema, que é o congestionamento na página 300, na página 300, que é o congestionamento nessa avenida aí que é na cidade de Salvador, na Bahia. Tá? O baixo investimento destinado ao transporte público e aumento dos números dos veículos em circulação das grandes ruas e avenidas, eles causam esse grande congestionamento. É muito carro num local pequeno. Às vezes nem é pequeno, mas como é muito carro, a avenida não dá conta, certo? A avenida no sentido, né, da infraestrutura, porque é muito carro para andar naquele local. E aí causa esse congestionamento. Fora que ainda existem também os transportes públicos, certo? E aí é muito carro, muita moto, ônibus, e uma hora todo mundo saindo no mesmo horário ou chegando no mesmo horário para trabalhar ou fazer uma consulta ou estudar algo do tipo. Quando todo mundo geralmente sai no mesmo horário para fazer essas coisas, não tem como não acontecer o congestionamento, porque vai todo mundo para o mesmo local, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai estudar naquele horário, todo mundo vai voltar dos estudos, vai voltar do trabalho naquele horário, e aí, uma hora, essas avenidas, essas ruas, esses grandes centros, ficam com esse congestionamento. Também a necessidade de se investir nessa questão de deslocamento, certo? Fora também que ainda causa muitos transtornos da saúde, porque a pessoa se estressa, a pessoa fica ali agitada dentro daquele ônibus ou dentro daquele carro, enfim, vai gerando outros problemas. Nós temos também essa outra imagem, que é uma fila de trabalhadores à procura de emprego na cidade de Palmas, no Tocantins. Muitas pessoas, e a oferta de empregos, não há oferta de emprego para todas essas pessoas que procuram trabalho, certo? Por isso, muitos delas recorrem a atividades informais para sobreviver. Por exemplo, como o guarda de automóveis nas ruas ou vendedores ambulantes. Não tem emprego de carteira assinada para todo mundo. Não tem como todo mundo trabalhar, porque o emprego, a demanda é muito grande. Então, algumas dessas pessoas vão trabalhar de forma informal, que é que nós falamos. Que muitas das vezes, o que é o trabalhar de forma informal? É você trabalhar sem a carteira assinada, você não paga impostos, e aí essa pessoa vai bancar, vai fazer uma banquinha, por exemplo, vai vender controle remoto, vai vender peças remotas, né? Peças, por exemplo, para TV, peças para celular, e aí ele vai vender ali na porta de uma loja, ao lado de uma loja, numa rua. Ali é um emprego informal, porque ele não está registrado, ele não tem nenhum registro que envolve o trabalho, né, leis trabalhistas para ele, e aí ele vai trabalhar, porque ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro, então é a forma que ele encontrou, e aí ele acaba trabalhando de maneira informal, porque ele não consegue esse emprego, tá? E aí nessas atividades as pessoas trabalham, como eu falei, não tem direito trabalhista. Por exemplo, se ele adoece, ele não tem se ele adoeceu, ele não pode, por exemplo, receber um dinheiro por conta dele estar doente, né? Ele está doente, ele precisa parar, mas aí ele vai receber um dinheiro por isso, vai continuar recebendo por isso. Não, porque ele não tem nenhum registro. Se, por exemplo, for uma mulher engravida, ela não vai ter direito ao salário maternidade, porque ela não tem carteira assinada. Enfim, são vários problemas que esses empregos informais elas podem ocasionar. As pessoas podem sobreviver? Sim, vão ter o seu dinheiro,
mas no que diz respeito aos seus direitos trabalhistas, eles não terão, a não ser que eles fiquem registrados, tá? E aí, mais a seguir, nós temos os contrastes nesses centros urbanos, tá? Os contrastes entre as cidades. Então, as paisagens de muitas das cidades apresentam grandes contrastes, né? A diferença. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós podemos ver um contraste. Lá ao fundo, a gente vê um prédio super moderno, né? Várias janelas, não é? Bem alto, largo. Um prédio muito grande, bem uma arquitetura, né, muito bonita, e mais ao lado dele também um prédio também muito bonito, certo? E aí a gente vê esse prédio bem moderno. Mais à frente desses dois prédios nós temos um outro projeto arquitetônico aí. Mais à frente vocês estão vendo aí de amarelo. Deixa eu pegar a seta aqui. Aqui, ó, amarelo. Esse outro prédio aqui é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tá? Ele foi construído no início do século XX e está localizado perto desses grandes prédios, certo? Esse museu aqui, que foi construído no início do século XX, dá para a gente observar, olha a diferença da arquitetura totalmente diferente desses prédios aqui atrás, desse e desses outros aqui. E aí a gente vê o contraste entre o antigo, certo? Aquele que é lá do século XX, aliás, bem no início do século XX, e para esse agora mais moderno. Outro contraste nas paisagens urbanas que a gente pode observar é esse aqui, que acredito que vocês estão acompanhando aqui com a seta. Ó, aqui a seta, eu vou para cá. E a gente pode observar aqui atrás grandes prédios modernos, muito bonitos também, né? Temos aqui esse vermelho, outro vermelho aqui, esses brancos, muito bonito, que é muitas vezes chamado de torre, né? Essas torres desses prédios muito bonitas, muito lindas, bem desenvolvidas. Mais à frente nós temos esse contraste aqui abaixo, essas pequenas casinhas aqui, vocês estão vendo? Essas moradias, elas são precárias e desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura, que tem a ver com aquele lá do começo que a gente viu, aquelas casas construídas no morro, certo? No morro é à beira de um rio, tá? Esse contraste aqui desses grandes prédios bonitos e de grande infraestrutura, que aqui a infraestrutura existe, e aqui que a gente não pode ver isso, né? Não é luxuoso, muitas das vezes essas casas aqui embaixo, o esgoto é a céu aberto, né? E aí causa dano à saúde dessas pessoas, e a gente vê esse contraste entre essa condição de moradia precárias, muitas das vezes dessas casas aqui são precárias, e esses grandes prédios, essas grandes torres aqui muito bonitas. Então, a gente vê esses contrastes nas grandes cidades, ok? Eu vou deixar para vocês a atividade que tem relacionada ao encerramento do nosso capítulo, tá? A atividade que está na página 300 é a atividade 1 e 2, página 300, e na página 302, tá? Página 300 e página 302 ficam essas duas atividades para vocês. Fiquem.